Pessoal, bom dia. Aqui é o professor Frank, sou professor de História do 7º ano. E agora nós vamos falar sobre o mercantilismo. Então, o que foi o mercantilismo? O mercantilismo foi um sistema econômico no qual se buscou o enriquecimento de alguns países da Europa, principalmente Espanha e Portugal. Para iniciarmos a nossa aula sobre o mercantilismo, nós precisamos entender primeiro como se deu esse processo naquele período. Então esse processo se deu em países que tinham, reis absolutistas. E o que são reis absolutistas? Absoluto, total. Significa dizer que o rei é aquele que tem o poder total, o poder supremo. É aquele que é incontestável, inquestionável. Então ele tinha o poder total em seus locais onde governavam. Então no século XV foi comum, esse poder absoluto dos reis. Então os reis absolutistas governaram a Europa dentro desse período aí, dentro da Idade Moderna. Então o que foi o rei absoluto? O rei absoluto era aquele que tinha o poder supremo para governar o seu país. E isso aconteceu entre os séculos XV aos séculos XVIII na Europa. Ok? Então, nós precisamos partir para chegar ao mercantilismo partindo de uma característica interessante, a corrida imperialista. Então, a partir do século XVI, nós tivemos, no século XV nós tivemos os reis absolutistas tomando o poder na Europa, e a partir do século XVI nós vamos ver o desenvolvimento das grandes navegações e a chamada corrida imperialista. A corrida imperialista era os países europeus observando que para enriquecer era necessário retirar matérias-primas, retirar riquezas de outros lugares. Eles observaram o quê? Que a Europa, apesar de ser um continente rico, as suas matérias-primas não eram capazes de sustentar toda essa riqueza e de acumular as riquezas que eles queriam. Então era necessário expandir as suas rotas, era necessário expandir seu poderio de abrangência. Então foi aí que ocorreu a disputa, para controlar outras áreas. Então nós tivemos países da Europa que foram em busca de colônias na África, na Ásia e na Europa. Então a corrida imperialista é países europeus partindo em busca de colônias na Ásia, na Europa e na África. Então, a disputa europeia por influência, disputa por mercados consumidores, por matérias-primas, explorar então as matérias-primas, partilha do continente africano, partilha da Ásia, e essa foto retrata a Conferência de Berlim, onde ocorreu a partilha do continente africano, isso no século XIX. Desculpa, no século XVIII. Me perdoe o equívoco, século XVIII. Conferência de Berlim. Mas aí nós chegamos então onde queremos, no mercantilismo. Mercantilismo, a gente precisa entender o significado dessa palavra mercantil, mercado. Mercantil, mercado. Mercantilismo, mercado, mercadorias. Então significa dizer mercantilismo, significa desenvolver o seu mercado, desenvolver as suas trocas comerciais. Então entendeu o que é mercantilismo? Mercantilismo são as relações de mercado, as relações comerciais. E aí vale ressaltar que a partir do século XV nós tivemos o desenvolvimento das rotas de navegação. Portugal saiu na frente, depois nós tivemos a Espanha e vários outros países da Europa desenvolveram a sua navegação a partir da cartografia. Então nós tínhamos, naquele período, estados que eram governados por reis que comandavam os seus países, ou seja, ele tinha voz total sobre o seu país, ele era absolutista, tinha apoio dos burgueses. Quem que são os burgueses? São os ricos, os comerciantes, os bancários. Então, os burgueses apoiavam o Estado absolutista, o Estado governado por um rei que comandava tudo. E o Estado era um sistema de nobres, que geralmente esse Estado sustentava muitas riquezas, o clero, a nobreza, todos eles eram sustentados pelo Estado.
Então, qual que eram os objetivos do mercantilismo? Reforçar o poder do Estado Nacional. Metalismo. O que é o metalismo? O acúmulo de pedras preciosas. Então, o que aconteceu aqui na América, por exemplo? Os espanhóis e os portugueses colonizaram a América Latina, que são México, América Central e a América do Sul. A Espanha colonizou a maior parte da América Latina. Então, estima-se que metade da prata que foi retirada, que foi retirada do mundo, saiu, né, dos países da América do Sul pelos espanhóis. Então, eles vinham, colonizavam o continente e passavam a explorar seus povos com a retirada de ouro, retirada de prata, e tinha como objetivo acumular. Eles acreditavam que se eles acumulassem prata, ouro, eles se tornariam ricos. Então esse era o objetivo desses países, dessas nações. Encontrar colônias, né, conquistar colônias e passar a explorar as suas riquezas, principalmente pedras preciosas, que eram o quê? O ouro e a prata. Nesse processo de acúmulo de metais, nós temos Espanha e Portugal. Aí a pergunta, professor, Espanha e Portugal ainda hoje são muito ricos, como naquele período? Por que a Inglaterra saiu na frente? Porque a Inglaterra optou por uma forma diferente. Enquanto que Portugal e Espanha encontraram novas colônias, né, na África e na América. Mas ao mesmo tempo que eles passaram a explorar essas colônias, eles tinham os nobres que viviam em sistema de luxo, que gastavam muito. Então esses gastos que a coroa tinha com os nobres fazia com que aquele acúmulo de metais e de pedras preciosas, na verdade, não levava ao enriquecimento, né? Você sabe que vida boa, uma hora tem fim. Busca de balança comercial favorável. Então, o que era essa busca de balança comercial favorável? Eu tenho que comprar menos do que o que eu vendo. Se eu vender mais do que o que eu compro, eu vou ter mais dinheiro. Agora, se eu tiver uma balança comercial que não é favorável, eu vou comprar mais do que eu vendo. Se eu compro mais do que eu vendo, aos poucos eu vou ficar sem dinheiro. Então, nesse mercantilismo, eles optavam por buscar uma balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar, né? E aí, quais que foram as barreiras que eles buscaram para fortalecer as suas economias mercantis, né? Então, buscar barreiras alfandegárias, impedindo, né, cobrando taxas de mercadorias que entravam em seus países, estimular a expansão marítima e colonial. Então eles desenvolveram a navegação, buscaram novas rotas de comércio, né? Vocês já viram nas aulas anteriores que países como, por exemplo, reinos como é o caso da Espanha, favoreceu com que conquistadores fossem buscar outras colônias, e esses conquistadores tinham uma certa autonomia para conquistar, e com certeza isso fez com que essas rotas comerciais se expandissem, né? Incentivo de manufaturas nacionais. Então, as pessoas eram influenciadas a consumir somente o produto nacional. Essa figura aqui está melhor, a fotografia na outra fotografia não está muito boa. Diminuição das importações, aumento das importações, um Estado forte central governado por um rei absolutista, protecionismo nacional. Então fazia com que as pessoas consumiam só o produto de origem, o produto daquele reino, né? Desenvolvimento de manufaturas, né? Monopólios, né? E a busca de novas colônias, do colonialismo, de explorar novas terras, de explorar colônias, né? Aumento das taxas alfandegárias e leis pragmáticas. Então, o Estado absolutista fez com que o seu sistema econômico se desenvolvesse a partir da exploração de colônia e a partir de um sistema que protegia os seus produtos, as suas manufaturas, impedia a entrada de manufaturas estrangeiras. Então, aqui uma fotografia que simboliza bem o acúmulo de metais através da exploração das colônias, e o mercantilismo é basicamente isso daí. O mercantilismo, então, ele
foi um processo econômico que se deu entre o século 17 e 18, 16, 17 e 18, onde países da Europa, né, saíram em busca de explorar novos territórios a partir do processo de colonização. Então eles partiram à África, começaram a colonizar a América, né? Então o processo de colonização da América se deu um pouco antes, no século XV, né? No final do século XV já começou a colonização da América, e foi ao longo de todo o século XVI, XVII e XVIII esse processo de colonialismo, onde eu pensei que eu tinha colocado uma fotografia. Coloquei aqui, muito bem. Uma fotografia que também não ficou muito boa, mas que simboliza o processo do pacto colonial, onde você tinha uma metrópole, que era o país rico, né, da Europa, e você tinha a colônia, né, aquele país, não era um país, a colônia então era aquele local explorado. No caso que eu posso citar Portugal, e aqui é o explorado Brasil. Então o Brasil tinha que enviar matéria-prima, né, no caso pau-brasil, mais tarde foi a cana-de-açúcar, mais tarde o envio de pedras preciosas, e consumíamos produtos exclusivamente de Portugal. E é claro que eram poucos produtos que chegavam até aqui. Então, na nossa aula de hoje, nós tivemos uma explicação sobre mercantilismo. O mercantilismo é mercado. Como que se deu o processo de exploração das colônias a partir dos séculos XVI, e que esse processo provocou o enriquecimento da Europa. Forte abraço, valeu!